Glória a Deus, amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor, amém. Glória a Deus. Quem puder, não pode se assentar, fique em paz. Quem me conhece sabe que eu não gosto sou muito de anotar coisas, né? Mas hoje tive que anotar. Agora pra gente, hein, Mike? Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Se ajudar mais a irmã, até para escurecer esse lado aqui, ó, pode escurecer, mas com paz aí, ó. Agora ficou bom. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos ou pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo, ou congregar em Cristo, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Glória a Deus. Irmãos, quero ministrar sobre essa passagem de Efésios capítulo 1, só essa primeira parte, esses 12 versículos, né? Hoje estava meditando e Deus falou comigo através dessa palavra, e durante o culto, né, foi louvado pelo ministério de louvor, a Ele a glória eternamente, amém. As irmãs louvaram, que todos vão confessar o seu nome, exaltado seja o seu nome, né? Todo joelho se dobrará, bendito seja o seu nome. É sobre isso que eu quero ministrar hoje. Aleluia. Amém? Irmãos, Deus abençoe. No versículo 3 de Efésios capítulo 1, Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo. Olha que maravilha! Deus, Ele é bom, bendito, exaltado, e Ele fez o que? Nos abençoou. Mas não foi com pouca bênção, não foi mais ou menos, não. Foi com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo. Aleluia. Temos que compreender que somos mais do que abençoados, mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Voltar em Romanos 8:35. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem
nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas como a gente recebeu essas bênçãos? Por que recebemos essas bênçãos? Ou o que fizemos para recebemos todas as bênçãos espirituais? É todas, não é uma ou outra, é todas. Então Paulo ele vai descorrer o texto para explicar isso ao povo de Éfeso. Mas por que a preocupação de Paulo em trazer isso para a igreja de Éfeso? Paulo que estava preso em Roma, e uma das últimas cartas dele é essa carta aos Efésios. Paulo ele estava preso, ele estava prestes a ser morto pelo imperador Nero, e uma das últimas cartas que ele escreve é a carta aos Efésios. Se você ler essa carta, você vai ver que o povo estava muito angustiado. No capítulo 3, versículo 14, no versículo 12 e 13, Paulo vai dizer assim: olha, não fiquem preocupados com a minha prisão, sou prisioneiro de Cristo, não se preocupe. Só que no 14 ele diz assim: olha, por essa causa eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que causa? Que Deus edifique você, se não fique triste da minha prisão. Eu não sou prisioneiro de Nero, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não estou aqui porque Roma quis, eu não estou aqui porque Nero quis, eu estou aqui porque Cristo quis. Glória a Deus. Então não se preocupe, fique em paz. No versículo, então, a preocupação de Paulo era essa: edificar a fé do povo de Éfeso, para eles não esmorecerem por causa da perseguição que a igreja estava sofrendo. E tanto Paulo, que era o líder, estava preso. Então Paulo vai dizer: nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo. Mas por quê, Paulo? Aí Paulo vai mostrar que essa bênção não veio para a gente de repente, do nada. Quando que essa bênção veio, Paulo? Aí Paulo vai dizer no versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo ele fala para o povo de Éfeso: olha, não se entristecem, não se preocupem com a minha perseguição, com a minha prisão, o estado que eu estou. Por quê? E nem com vocês, porque tudo isso está no controle de Deus. E Paulo não vai mostrar que veio a circunstância e de repente Deus começou a agir, não. Paulo está dizendo que o povo de Éfeso, a igreja, foi escolhida antes da fundação do mundo. Aleluia. Para que fosse santo e irrepreensível. Paulo diz assim: olha, não se atemorizem, não fiquem espantados, porque não foi por isso que vocês vão padecer, não. Deus, Cristo, te escolheu antes da fundação do mundo, para que você continue sendo santo. Não deixe com que essa tribulação te mude e te altere, faça você tomar uma atitude drástica, queira guerrear, qualquer coisa, não. Continua santo e irrepreensível, porque você foi escolhido, não foi agora, foi antes da fundação do mundo. Como assim, Paulo? Eu estou dizendo que o que vocês estão passando está no controle de Deus. O que eu estou passando está no controle de Deus. No livro de Romanos, o Mike vai colocar para a gente, capítulo 9, versículo 11 ao 16. Romanos capítulo 9, versículo 11 ao 16 diz assim: pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. Estava falando de Jacó e Esaú. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça na parte de Deus? De modo nenhum, Deus não é injusto. Porque disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu aprover ter compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer nem de quem pode, mas de Deus que usa a sua misericórdia. Aleluia! Paulo estava dizendo: vocês foram escolhidos, e não foi porque vocês fizeram alguma coisa, povo de Éfeso, porque vocês não fizeram nada. Paulo ele afirma isso em
2, quando vocês estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, Cristo vos vivificou. Quando vocês estavam mortos, vocês andavam segundo o príncipe deste mundo, era por natureza filhos da ira, mas Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ele não olhou o seu pecado, Ele não olhou a sua falha, Ele não olhou se você fez alguma coisa de bom ou não, porque se olhar o meu, o seu currículo só tem pecado, pecado e pecado. Como a pastora falou, a gente pecamos e iremos pecar ainda, mas Deus, Ele olhou algo que não foi as suas atitudes. Ele não levou em conta o seu pecado, o seu deslize, a sua mentira, quem você já enganou, quem você não enganou, se você já traiu, se você não traiu, se você já matou, se você não já matou. O passado ficou para trás. Glória a Deus. Deus, Ele te olhou. Quando Ele olhou para mim, para você, Ele não olhou um pecador, um sujo, um poço de iniquidade. Deus olhou o sacrifício do Cordeiro, cada gota de sangue derramado por mim e por você naquela Glória a cruz. Deus. Aleluia. Mas, irmão, Deus, Ele não olhou a minha história. Deus, Ele não vai jogar na minha cara cada deslize que eu tive até eu me converter. Não. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 ao 7, a Hannah vai colocar para a gente. Olha o que Deus diz a Jeremias. Capítulo 1, versículo 5 ao 7, diz assim: antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre, já te conheci. Antes que você saísse da madre, eu já te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias tinha entre 30 a 35 anos, ele era filho de sacerdote, fez curso, estudou para ser sacerdote, estava lá na linhagem de Levi para ser um sacerdote. De repente Deus chama ele e fala assim: ei, eu não quero você para isso não. Porque o sacerdote, ele era querido, ele era o porta-voz de Deus. O sacerdote é aquele que espiava, fazia expiação de sacrifício pelo pecado do povo. E ele entrava no Santo dos Santos, ele batia incenso. Quando chegava no lugar do Santo dos Santos, quando ele não estava mais enxergando a ponta do seu nariz nem seus pés, a glória de Deus descia. Aleluia. E ele ouvia a mensagem de Deus e ele saía e falava: olha, Deus está dizendo isso. Quando o sacerdote saía, era que o sacrifício foi aceito. Ele era querido, porque todo mundo ia até ele. Agora, quando Deus fala: eu quero você para profeta, gente, o profeta ele já era odiado. Mas por quê? Porque não existia as escrituras diretamente do povo. Quem tinha acesso era só sacerdote. Deus. E quando era para ser lido entre o povo, os escribas queriam. Então o povo não tinha acesso. O que o sacerdote falava era a lei. O que o rei falava era a lei. O povo não tinha acesso. Agora o profeta não. O profeta era aquele cara que Deus só levantava por um único motivo. Não existe outro motivo nas escrituras que o profeta era levantado. Era só para dizer para o povo: olha, vocês estão afastando o coração de Deus. Vocês estão se profanando. Vocês estão trocando Deus. Voltem o coração para Deus. Como diz em Joel: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Se convertam ao Senhor, porque o certo é admirar-se, mas Ele é rápido em perdoar. Então, por favor, se arrependam. Meu Deus. Aleluia. Quando o profeta era levantado, a nação tremia, porque sabia que Deus não ia vir assim: olha, vocês estão indo bem, continue assim, olha, continue vindo para o tempo que está tudo bem. Não. Um profeta só era levantado por um único motivo: para endireitar o caminho, para mostrar que o povo está se desviando e voltar ao caminho. Esse era o único motivo de Deus levantar um profeta. Então a nação tremia quando o profeta era levantado. Agora imagine o Jeremias assim: o Senhor quer que eu deixe? Calma aí, eu fiz tudinho, estudei, aprendi com o sacerdócio. Para mim ser um sumo sacerdote, sacrificar, ser adorado, gostado pelo povo. O povo trazer sacrifício para sacrificar, o povo obrigado, sacerdote. Para ser um profeta, que todo mundo vai odiar, que todo mundo vai nem ouvir. Jeremias, deixa eu te falar uma. Eu não estou te escolhendo agora. Não é porque eu vi alguma coisa em você que eu quero que você seja um profeta. Não é porque eu vi que você era bonzinho para ser sacerdote que você vai ser sacerdote. Não. Jeremias,
eu já tinha um plano de você ser profeta. Aleluia. É isso que Deus disse para Jeremias, versículo 6. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou um menino, uma criança. Aí olha o que Deus responde no versículo 7. Mas o Senhor me respondeu. Jeremias está dizendo: o Senhor me respondeu: não digas eu sou uma criança ou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, tu vai ir. E tudo quanto eu te mandar, tu vai falar. Glória a Deus. Aleluia. Ah, eu já não sei falar, calma aí, Jeremias, você acha que eu estou olhando para você agora? Eu já te conheço, ó. Jeremias, eu sou Deus, Jeremias. Aleluia. Tem um ditado muito entre os crentes, né? Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Jeremias, eu te conheço, não adianta. Deus está olhando para mim, para você e fala assim: Deus, às vezes eu passo por tanta coisa, Senhor, você acha que eu não te conheço, meu filho? Minha filha, você acha que eu não te conheço? Senhor, eu estou me perseguindo. Você acha que eu não sei? Senhor, eu estou sem força para orar, só sai lágrima. Você acha que eu não te conheço? Você acha que eu não conheço cada lágrima que sai do seu rosto? Você acha que eu não conheço cada gestinho que você faz? Eu te conheço muito antes de você existir, eu já te conhecia. Por que tu vai se preocupar? Você está tentando me falar alguma coisa que eu já sei. Para que você vai se atemorizar? Olha só o que Deus diz em Salmo 139, versículo 13 ao 16. Salmo 139, versículo 13 ao 16, Salmo 39 e 139, conhecido como um dos atributos de Deus, né? Tem dois lá, maravilhoso. Olha só o que o salmista Davi diz, Salmo de Davi: pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, e esperadamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando nenhum deles ainda havia. Deus está validando. Você fala: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Meu filho, você não acha que isso eu já tinha escrevido? Isso eu já sei, fique em paz. Todos os seus dias já estavam sendo escrito. Mas Senhor, por que agora? Porque é agora que eu quero te usar. Porque é agora a hora de manifestar a minha presença, eu mostrar que eu sou Salvador, perdoador de pecado. É agora. Glória a Deus. Mas Senhor, por que o Senhor permitiu eu passar por isso, pecar, fazer isso e estudar meus caminhos tortuosos? Porque se você não reconhecesse que você não passava de pó, barro, gato, cinza, um miserável pecador, você não iria reconhecer que precisa de um Salvador. Se você não chegasse no último, as suas forças iam te carregar. Mas quando você chega no último, passa por situações que você nunca imaginou de passar, aí você vai lembrar: existe um Deus. Aleluia. E você não vai chegar como um filho, você vai falar igual o filho pródigo: poxa, os servos do meu pai, eles têm que comer, têm que vestir, se vestir bem, e eu aqui comendo lixo deste mundo. Eu vou voltar e falar: pai, me receba de volta, não como um filho, porque eu não sou digno, mas pelo menos como um servo. É assim que Deus faz comigo e com você. Por isso que eu e você andamos no lamaçal do pecado, comendo o lixo deste mundo, para que quando eu e você viesse, foi louvado no louvor que Deus quebra ego, para você chegar aqui e falar: eu tenho direito porque eu sou filho. Você vai chegar e falar: Senhor, me
Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno que você chamasse seu filho. Mas por favor, me receba pelo menos como um servo. Glória a Deus. Aí é onde Deus olha para mim e fala para você: Aleluia. a alegria no céu mais do que por 99 justos. Mais para um pecador do que para 99 justos que não precisa de perdão de pecado. Deus está dizendo: o meu propósito é haver festa no céu, é fazer um pecador reconhecer que é um miserável e precisa da salvação, precisa de Deus. Então Deus ele mostra que o que você passa não é novidade para Deus. Você não tem que perguntar: mas por que Deus, eu estou passando por isso? Por quê? Não é por quê, mas é: Senhor, para quê? Porque eu sei que o Senhor já tinha escrito nos dias. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, mas eu não entendo essa situação. Então, para que é para a sua glória? Que assim seja. É para o seu nome ser glorificado. Que assim seja. Me ajuda, Senhor, a compreender, porque eu não compreendo o que eu passo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Não é murmurarmos, é falarmos: Senhor, me mostra o que o Senhor quer nessa situação, porque eu não estou compreendendo, mas eu tenho a certeza que o Senhor está no controle, porque nada é encoberto para Ele. Olha só, e o plano de salvação para você, talvez você fale assim: poxa, eu recebi as bênçãos espirituais, todas as bênçãos, não é um pouco, não é uma ou duas, é todas, em Cristo. Mas poxa, eu não estou vendo, pelo que o Jefferson está falando, eu não estou vendo mérito nenhum. Eu não fiz nada para receber isso. Realmente, você não fez. Deus, Ele nunca, em Romanos 11:35, Ele fala assim: quem deu primeiro ao Senhor para ser recompensado? Ninguém fez algo primeiro para depois Deus recompensar. Você ama o Senhor hoje, não é porque agora Deus vai te amar, não. Deus te amou primeiro. Quando você pensou em vir, foi Deus que entrou no seu coração, mudou você e falou: vai lá e olhe. Tudo começo vem de Deus. Aleluia. E até essas bênçãos espirituais veio de Deus. Quando você não é para você olhar e falar assim: eu não mereço, mas obrigado, Senhor. Vamos lá. E o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, no mesmo texto, né? Ele vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de amor. Olha só, Paulo ele diz que quando Deus escolheu eu e você que está aqui, foi antes da fundação do mundo. E talvez você não saiba disso, mas sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? E talvez o meu filho não está, talvez ainda minha esposa não está, ou meu vizinho não está ainda. Aí você fala: poxa, eu estou porque eu falei: Senhor, eu fui mais especial que o meu vizinho. Eu falei: eu quero a Cristo. Eu fui melhor do que o vizinho lá do outro lado. Falei: eu quero a Cristo. Ele não quer, mas eu quero. Foi isso que aconteceu? Na verdade não. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23 que todo mundo pecou e longe estava da glória de Deus. Quando Deus ele escolheu em você, não foi por mérito, não foi porque você fez alguma coisa, como nós lemos em Romanos 9:11 ao 16, para que o propósito segundo a eleição dele ficasse firme, não por obras, mas antes das duas crianças nascerem, Deus já tinha escolhido um para um propósito e outro para o outro. Aleluia. Você está aqui hoje porque Deus te escolheu. E Ele enviou o Espírito Santo para te convencer você. E o melhor ainda, né? O mais além, você está aqui porque Cristo morreu por você. E Ele não morreu por você porque hoje, ontem, poxa, Cristo morreu por mim, né? Quando eu comecei a pecar, Cristo foi lá e morreu por mim. Não. Em Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que Cristo, coloca aí,
todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que Cristo foi morto? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A salvação não é algo que veio ali na crucificação. Deus falou: olha, o Novo Testamento eu tenho que dar um jeito de consertar, porque o Antigo todo mundo se desviou, o Antigo todo mundo levantou o bezerro de ouro, o Antigo enviou imagem de 50 profetas e o povo nunca endireitou o caminho. Agora eu tenho que fazer alguma coisa para salvar esse povo. A salvação, o plano de salvação já existia desde a fundação do mundo. Cristo tinha morrido desde a fundação do mundo. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 4 que Abraão, que é da lei lá no começo, antes de existir a lei, Abraão creu que da descendência dele nasceria um que faria sua semente maior que as estrelas do céu e mais do que a areia da praia. E ele creu, e Paulo diz, e isso foi imputado como justiça. Abraão não foi justificado por ele praticar obras da lei, ele foi justificado porque ele creu no Cordeiro que haveria de vir. Quando em Gênesis 22 Deus fala para Abraão: sobe ao monte e me dá o seu filho como sacrifício. Abraão está aqui com Isaac, os dois sobem, chegam lá em cima, né? Pai, aqui está a lenha do sacrifício. Aqui está as pedras para montar o altar do sacrifício. Aqui está o cutelo para matar o animal que vai ser sacrificado. Mas e o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Pastor? Aí Abraão fala assim para Isaac: Deus proverá para ele mesmo o cordeiro. De repente Abraão pegou seu filho Isaac, montou as pedrinhas, fez o altar. Glória a Jesus. Botou o filho dele deitado sobre as pedras do altar. Catou o cutelo, machado. Aleluia. Na hora que ele fez isso aqui, o anjo apareceu: Abraão, não faça tal coisa com seu filho. Olha aí o cordeiro para o sacrifício. Quando Abraão olha para trás, está ali o cordeiro amarrado aos seus pés e a sua mão. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, agora eu sei que você me ama mais do que o seu filho, mas maior ainda porque você creu em mim. Aí o cordeiro de Deus que está preparado para o sacrifício. E Abraão creu. Foi isso que aconteceu. O cordeiro já havia sido preparado e morto. E Abraão, com a fé que ele tinha em Deus, ele não duvidou. Deus quer o meu filho, Deus vai ter o meu filho. Então não se preocupe, Deus está no controle de tudo e você é rico das bênçãos espirituais, porque Deus tinha preparado isso para você, meu querido. Vamos lá, a parte B, Paulo diz: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O propósito de Deus ter nos escolhido nesta fundação do mundo, Paulo não mostra que era para o povo de Éfeso se livrar das tribulações, das perseguições, não. É para que vocês continuem santos e irrepreensíveis. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, se o Mike quiser colocar para a gente, vai dizer assim, ó: e não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, do 14 ao 16. Então, o apóstolo Pedro diz que Cristo nos chamou, e quando Ele nos chamou, nos escolheu, não é para que a gente viva conforme as concupiscências que havia antes da gente conhecer a graça. Mas olha o
Deus te escolheu por um propósito, para que você seja santo. A palavra santa é distinto do mundo. É fazer o ao contrário do 14. Não viver conforme as concupiscências, os desejos carnais que haviam na sua vida. Mas como é santo aquele que te chamou, precisa de uma novidade de vida. Precisa da sua mente ser transformada. Mas por que, irmão? Você está querendo que eu seja santo? Sim. Não porque eu quero. Mas como é santo? Quem te chamou? Quem te escolheu? Quem escreveu a sua história? Quem colocou seu nome no livro da vida? Então você tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Porque está escrito, versículo 16: porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Temos que compreender, irmão, você não é daqui. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. E você viveu aqui por um tempo de passagem e fez algumas coisas do mundo. Você viveu erroneamente, você viveu. Mas hoje Cristo te mostrou que você não é daqui. Você é de outro lugar, você é dos céus. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para você ser santo. Então você tem que dizer: Senhor, eu não sou daqui. Eu não posso me contaminar igual o povo daqui. Eu não sou igual aquele que bebe, que fuma. Não sou. Eu sou um escolhido para ser santo. Eu tenho que ser santo. Glória a Deus. Versículo 5, acho que não vai chegar no 12. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Olha só, isso aqui que Paulo está dizendo é aquilo que João disse, que todos que creem em Cristo receberam o poder de ser chamados filhos de Deus por adoção. Somos filhos não pelo que fizemos. Paulo está dizendo, somos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a boa vontade dele, para louvor e glória da sua graça. Eu vou acelerar um pouco. Versículo 7 e 8, ele diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, ou do pecado, ou dos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Olha só isso aqui. A redenção que Deus fez por mim e por você. Quando aconteceu essa redenção? Essa redenção a gente viu que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Que Deus, Ele te escolheu para viver uma história de santidade. Deus não escolheu você para viver uma história sem passar por provações. Como o povo de Efésio passou por provações, você irá passar. Cristo falou para os seus apóstolos em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a Bíblia é repleta em dizer, claro, a Bíblia não vai mentir, Cristo não vai mentir, Paulo não vai mentir para você. Você vai passar por tribulações. Mas Paulo está alegando o coração do povo de Éfeso, dizendo: olha, tudo isso está no controle de Deus. Só que você não pode deixar isso te abalar e deixar de ser uma pessoa santa, de ser uma pessoa irrepreensível. Você tem que continuar sendo a mesma pessoa, independente das circunstâncias. Deus abençoe. E olha só o que aconteceu com a redenção. Cristo morreu por nós. No livro de Mateus capítulo 20, 28, 26, 28, Isaías 53:12, vai dizer que Cristo, Ele deu o seu sangue. Ele morreu para nos salvar, nos redimir do pecado. Cristo, Ele se fez, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3, que era maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, Ele se fez maldição para salvar eu e você. O que foi feito na cruz, irmãos, parece que é uma linda história, mas foi muito mais do que você imagina. Lucas diz que Cristo suou gotas de sangue no Getsemane. Na cruz você vai ver Deus o abandonando ou desamparando, dependendo da tradução, que o próprio Jesus diz: Eli, Eli, lama
Porque naquele momento da crucificação, Deus, ou Cristo, né, que estava na cruz, Ele levou sobre o corpo dele todo o seu pecado, todo o meu pecado. Irmão, mas qual foi o pecado daquele povo e o nosso no Novo Testamento? Não. Como a Bíblia diz, o cordeiro foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Então Cristo carregou sobre ele o pecado de Abraão, que creu nele foi imputado como justiça. Cristo carregou o pecado de Isaac, o pecado de Jacó, o pecado de Moisés, o pecado de Noé, o pecado de Enoque. Cristo foi carregando todos os pecados sobre ele na cruz. Glória a Deus. E quando o seu sangue foi derramado, ele gritou: está consumado. A Bíblia diz que houve um terremoto e os mortos ressuscitaram. Eu fico imaginando agora Cristo ele padecendo na cruz, carregando todos os pecados, o meu, o seu, o de Noé, o de Abraão, o de Adão, o de Isaac, o de Jacó. E quando ele expira, ele morre. Antes dele morrer, ele ainda faz mais uma salvação e leva para o paraíso. O ladrão da cruz hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porém, quando Cristo morre, ele vai morrer e diz: Pai, em tua mão eu entrego meu espírito. E a Bíblia diz: ele expira, morre. Aí veio na minha mente o Salmo 24. Do nada lá nos céus, nos portões celestiais, as bênçãos que você tem em Cristo celestiais. De repente um homem subindo, com as mãos furadas, o corpo marcado, os seus pés pregados, uma coroa de espinho. Quando chega lá em cima, ouve uma voz gritando, igual o Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Glória a Deus. Levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Glória a Deus. E todos os céus param e falam: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse ser humano que conseguiu subir aqui nos céus? Aí Deus grita lá dos altos céus: é o Senhor poderoso. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. E os anjos que guardam os portões celestiais, aqui ninguém entra. Quem é esse Rei da Glória? E Deus grita lá dos céus, igual gritou: esse é meu filho amado que me encontraste. O meu filho amado que me encontraste. Ele é o Rei da Glória. Cristo, quando morreu, se cumpriu o Salmo 24. Ele chegando lá nos céus, o primeiro corpo mortal a conseguir entrar no reino celestial. E como ele levou o meu e o seu pecado, nos redimiu, junto com ele estava todas as bênçãos espirituais para mim e para você em Cristo. Hoje eu e você temos o céu aberto para nos abençoar, porque ele entrou lá, porque ele levou o meu e o teu pecado sobre ele. E a Bíblia diz que quando ele expira, o véu é rasgado. E agora nós temos acesso direto a Deus. Glória a Deus. Você já parou para pensar nisso? O que é a redenção, o que o sacrifício fez por você? Você já parou para pensar nessa grandeza? Olha isso aqui, versículo 9 ao 12, vou encerrar, vai dar poucos minutinhos. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que puseram em si mesmo. Olha só, versículo 10: de tornar a congregar, ou, qual é a palavra que está ali? De fazer convergir, né? Na minha tradução está em congregar. De tornar a congregar em Cristo todos
como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Olha isso aqui. Toda a redenção, todo esse plano de salvação foi para Deus entregar tudo ao seu Filho, como foi louvado pelo grupo de louvor. A Ele seja a honra, a glória eternamente. Aleluia. Mike, coloca aí para mim Filipenses 2, versículo 5 ao 12. Olha só o que Cristo fez. Filipenses 2, 5 ao 12. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Olha só o que Paulo diz. Cristo se esvaziou, tomou a forma de servo, de homem. Sendo homem, ele se humilhou mais ainda, levou todo o pecado meu e seu. Para quê? Para que ele seja glorificado. E ele recebeu um nome, para que todo o joelho se dobre perante ele. Agora que ele está lá, não só os da terra, os joelhos que estão no céu. Hoje os anjos se dobram e falam: Santo é o Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Hoje os serafins e querubins cantam: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. A raiz de Davi, a estrela da manhã. E na terra todos se dobram o joelho e confessam que Ele é santo. E os que estão debaixo da terra também confessarão, quando acontecer a plenitude. Irmão, quando o meu e o seu Senhor voltar em glória, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante Ele e vai dizer: Santo, Santo é o Senhor que venceu e reina para todo sempre. Eu quero que você entenda que nada sai do controle de Deus e tudo é para a honra e glória dele. E pode ter certeza que os céus vão se dobrar quando ele retornar. Os salvos vão se dobrar, e os que forem para o inferno vão se dobrar, e todo o olho verá e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos 11:36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que você passa e eu passamos, calma. Cristo está pronto para retornar. Você já tem todas as bênçãos nos lugares celestiais. E pode ter certeza que tudo que Ele passou, tudo que Ele fez, tudo que você vai passar é para a glória dEle, para a honra dEle. Ele está no controle. E um dia Ele vai congregar e mudar Aleluia. as coisas que estão no céu com a gente que estamos na terra, todos juntos num só lugar, adorando aquele que foi morto e venceu para todo sempre. Amém? Quero deixar essa mensagem para vocês, deu uma resumida, mas eu tenho certeza que